Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, hoje eu tô assim, bem felizinha com esse tema, que é a coisa mais preciosa que eu descobri, que eu tenho, que existe e que todo mundo tem, e que a gente não liga muito, a gente não dá muita importância, que é o tempo da nossa vida. O tempo da nossa vida é a coisa mais preciosa, o que tem mais valor, porque ele é limitado, você não tem como repor. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tende a achar que é o mais importante, né? Mas o dinheiro a gente tem como repor. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Sena, você está no canal 50 Mais com Cris. Esse canal aqui de troca de experiência, né? Onde eu passo para vocês as coisas que acontecem, as coisas que acontecem na minha vida, que eu aprendo, e que eu sempre acreditei que a gente deve dividir tudo aquilo que a gente aprende, porque com certeza outras pessoas podem estar numa situação igual ou até pior do que a nossa. Então, fica até o final. Deem um like, façam aí os comentários de vocês e se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e vamos falar sobre essa preciosidade? Vamos lá! A coisa que a gente mais fala quando a gente chega nos 50 anos é... Parece que, de repente, a gente descobre que existe tempo na nossa vida, né? E aí a gente para pensar em todo aquele tempo que a gente perdeu lá atrás. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 5 coisas que para mim impactaram na minha vida, porque foram as coisas onde eu perdi mais tempo. E que eu acho que se algum de vocês aí estiver passando por isso, prestem um pouquinho atenção, escrevam para mim. Vamos ver se o que eu falo de repente não faz algum sentido, tá? O primeiro, gente, é não aprender com os nossos erros. Existem 2 processos que o meu tratamento psicológico me fez enxergar. Primeiro, enxergar que eu errei, e segundo, enxergar o que eu aprendi com aquele erro, né? Então, se a gente não aprende, se a gente só enxerga o nosso erro e a gente não entende o que aquilo impactou na nossa vida, é a mesma coisa que nada. Não adiantou de nada, a gente provavelmente vai errar de novo. Agora, quando a gente entende a lição daquilo, aí não se erra mais. Então, quando a gente não aprende com os nossos erros, a gente perde muito tempo, né? Então, eu vou falar aqui algumas coisas que aconteceram comigo, né? A forma como eu tratava as pessoas, que eu sempre coloquei outras pessoas em prioridade, sempre o que elas achavam, se elas estavam confortáveis comigo, era o que importava, não era o que eu estava sentindo, era sempre elas. Os vícios e as dependências. E aí eu vou dividir com vocês 3 tipos de vícios que eu tive na minha vida. Inclusive, em toda a minha vida, eu sempre tive assim muito próximo com 4 vícios. Um deles eu não tenho, que é o preconceito, em geral, para tudo. Não é só racismo, é o preconceito em geral. Nunca tive. Na minha família, a gente nunca foi criado com esse tipo de contaminação. Meu pai e minha mãe nunca incutiram na minha cabeça que pessoas pretas não têm valor, que pessoas gordas não são aceitas, que eu tenho que ser magra o tempo todo, porque senão eu não vou ser aceita na sociedade. Nunca teve isso. Muito pelo contrário. Eu senti isso fora, na sociedade, mas não dentro da minha casa, né? O álcool e o cigarro. E a outra, e o quarto, que é a questão de ser dependente emocionalmente de alguém. Então, vamos começar com esse. Eu fui dependente emocionalmente de um dos meus namorados no passado, quando eu era bem jovenzinha. A gente ficou junto mais ou menos uns 4 anos. Quando eu penso nesse tempo, não só para ele e para mim também, né? Que foi um tempo gasto desnecessário para nós dois. A humanidade sabia que não ia dar certo, só eu e ele que achávamos que a gente ia casar e nós íamos ser felizes pro resto das nossas vidas. Então, é uma perda de tempo absurda,
em que a gente poderia ter gasto, eu poderia ter gasto aqueles 4 anos até para ter feito uma outra faculdade, para ter investido em mim, enfim, né? Um outro vício que eu acho que já estava comigo e que eu decidi cortar, foi o cigarro e o álcool. O cigarro, quando eu percebi que eu estava fumando um maço de cigarro por dia. E eu fui fumante 4 anos na época da faculdade e me envolvi com álcool 4 anos por causa da faculdade. E sempre que acabava a aula, era assim, aquele grupinho que ia pro barzinho e ficava lá, fumando, bebendo, enfim. Quando eu percebi que eu já estava num ponto que eu sabia que a hora que acabasse a faculdade eu ia ter que levar esses vícios para minha vida, foi quando eu decidi que eu tinha que parar. Demorou 1 ano para eu parar com cigarro e com a bebida foi mais rápido. Assim, não demorou tanto, né? Eu não bebi a ponto de ser alcoólatra, mas eu já estava com aquele gatilho pronto para que o próximo passo, assim que terminassem as aulas, seria eu continuar. E eu não saí dessa sozinha também, os meus amigos tiveram que me alertar. E aí, quando eu percebi o dinheiro que eu estava gastando com isso, a dependência que eu não conseguia mais terminar a aula e ir para casa direto, eu tinha que passar por aquilo. Eu pensei, melhor acabar logo do que isso virar uma coisa muito mais séria no futuro. Bom, isso foi na época da faculdade, que eu fiquei 4 anos fazendo, eu entrei na faculdade com 28, então, quando eu vim para cá, para a Austrália, que me desenvolveu essa bronquite. Será que desenvolveu porque eu vim para a Austrália? Será que se eu não estivesse no Brasil eu não ia ter essa bronquite? E o que será que me deu essa bronquite, que eu nunca tinha tido na vida? Será que não foi o fumo? Então, quando a gente se envolve com esses tipos de vícios, isso nos traz tantos problemas que nos faz perder tempo. Hoje, com a bronquite que eu tenho que me cuidar, tenho que tratar, tenho que aprender a conviver com ela, porque bronquite não tem cura, né? A não ser que eu vá morar num lugar que seja 100% sol. E eu passei por tudo isso, minha gente. Não foi fácil, não foi de um dia para o outro. O cigarro foi mais difícil, demorou 1 ano para eu parar, mas eu fiz bonitinho, eu fui reduzindo até uma hora que eu já não fumava mais. Então, um outro agora, saindo um pouquinho disso, é da gente não se desenvolver como pessoa. E aí é que está o autoconhecimento. A gente não se conhecer é uma perda de tempo. Sabe por quê? Porque a gente vai se colocar sempre em situações onde nós vamos dispor da nossa energia, do nosso tempo, com coisas que, se nós nos conhecêssemos e que aquilo não é bom pra gente, a gente nem ia precisar passar, né? No passado, vamos dar um exemplo meu. No passado, eu achava que eu tinha que fazer amizade com qualquer pessoa e que aquelas pessoas que eram preconceituosas eu ia mudar. Então eu sentava, eu conversava, eu procurava explicar para querer fazer com que aquela pessoa deixasse de ser preconceituosa, né? Depois disso que eu vi que não funcionava, eu passei a ser reativa contra o preconceito. Então, eu lutava contra o preconceito com violência, com agressividade, eu gritava, eu fazia escândalo, né? Eu chamava a atenção daquela pessoa, porque você é um preconceituoso, porque você é isso, porque você é aquilo. Hoje, entendendo que tudo isso é uma doença, uma contaminação, é um hábito errôneo, né, da sociedade, de tudo, eu tenho dó dessa pessoa, eu quero ajudar, eu quero dar o cartão do meu psicólogo para ela e falar, olha, se você não suporta ficar do lado de um homossexual, você tá com problema, desculpa, ó, tá aqui o cartão da minha psicóloga, quer? Hoje eu tô tomando esse tipo de atitude. Porque também não adianta a gente combater violência, porque preconceito é uma violência moral, né? Não adianta a gente combater violência com outra violência. Não vamos chegar a lugar nenhum fazendo isso. Não faz sentido isso, né? Além do preconceito, é mudar os outros. Gente, eu não sei de onde isso saiu. Quem disse que nós temos que mudar o outro? Cada um de nós é responsável pela nossa vida,
pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. A gente não pode botar o nosso sofrimento na responsabilidade do outro. Ninguém escolheu, ninguém forçou você a escolher o relacionamento que você tá, ninguém forçou você a escolher o emprego horrível que você está trabalhando, não é? Então não é culpa de ninguém isso. Foi você que escolheu. Quando eu entendi que todas as minhas mazelas foram decorrentes das minhas escolhas, isso me deu uma liberdade que é uma coisa inacreditável, de tão simples que é entender isso. E se explicar demais. Ainda ontem, para vocês verem como é difícil, é uma prática diária, né? Ainda ontem eu me peguei numa situação que eu estava me explicando para uma pessoa que eu perdi, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, para uma pessoa que, se eu não tivesse me explicado, não ia afetar em nada, minha gente, a minha vida. Hoje, quais são as pessoas que eu me explico? E eu acho que a gente tem responsabilidade de se explicar, sim. Nós temos responsabilidades emocionais. As pessoas que a gente gosta, que estão ao nosso redor, nós também temos que dar um pouquinho de felicidade para essas pessoas. Esse negócio de dizer, eu sou autossuficiente, eu não posso... Se eu estou bem, tá tudo certo. O outro, não interessa o que o outro fizer comigo, mas eu estando bem, quer dizer, você dá margem ao outro te machucar fisicamente até. Não, mas ele me bateu, mas eu tô bem, eu tô feliz que eu estou bem comigo mesma. Não é bem assim, minha gente. A gente também tem que ter pessoas próximas que nos fazem bem. Gente próxima de mim, que vem me agredir fisicamente, ou moralmente, ou emocionalmente, eu quero. Eu não preciso disso, né? Então, essa coisa de se explicar, a gente tem que se explicar sim, ao meu ponto de vista, tá, pessoal? Eu me explico para quem? Para minha mãe, para o meu pai, para minha tia daqui, para o meu marido e para os meus amigos. Tudo que é fora disso, eu não tenho por que ficar me explicando. E essa pessoa eu me expliquei, sendo que nem próxima nós somos. Olha aí, de novo, né? A tendência da gente querer fazer que o outro se sinta bem. Então, eu percebo isso nessas ações. Quando eu desliguei o telefone, que eu fui ver o que eu fiz, falei, gente, não. Esses 10 minutos eu poderia ter chamado o meu marido, a gente poderia ter conversado sobre algo relevante da nossa vida para a gente discutir. Eu poderia ter gasto esses 10 minutos assistindo um vídeo que me elevasse como pessoa. Eu poderia ter pego um livro para ler, eu poderia ter feito qualquer outra coisa a meu benefício. Agora, eu fiquei 10 minutos, que nem sei quanto tempo que foi, gente, só sei que foi muito tempo. Pra quê? Né? Então, é isso, minha gente. Essa coisa do tempo que eu descobri, assim, que me chamou tanta atenção essa semana, sabe? De eu começar a relembrar coisas na minha vida e perceber o quanto de tempo que eu perdi na minha vida. Mas a gente tem que aprender com os nossos erros. E agora, daqui para frente, hoje eu já sei o que fazer. Ainda sabendo que eu vou ter as minhas escorregadelas, porque a gente não é máquina, nós vamos errar ainda muito, né? Tá bom? Então é isso, minha gente. Eu espero vocês no próximo vídeo e a gente se vê. Beijo. Tchau, pessoal.